Nós temos e depois vou deixar aí uma fotografia aqui ao lado, que é a carta vital. O que é a carta vital? Para fazerem essa carta vital, vocês precisam ter uma vossa fotografia, não é? Não podem ser aquelas fotografias de selfies ou assim, não. Costumam ter aquelas cabines de fotografias, vir um bocadinho para aqui, vir um bocadinho para ali, meta-se em frente, levanta a cabeça, essas coisas todas. Aconselho um estúdio. Eu no início estive num estúdio, na altura pagava 550€. E agora estou nesta casa que também há os aplicativos. Tenho aplicativo que é da CNCF e tenho o aplicativo que é RATP. Se eu vim para cá com carta de condução, se eu tinha, como é que fiz, essas coisas todas. Maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ter um vídeo assim um bocadinho explicativo, informativo para aquelas pessoas que às vezes me perguntam certas coisas já por comentários ou através do Instagram. Já agora, se tu não me segues no Instagram, passa por lá, está aqui sempre a passar aqui em baixo o arroba. Ultimamente tenho metido alguns reels, por isso passa por lá para ver. Também faço os reels em questão também da vida na França e assim. Por isso, passa por lá, porque aquilo que eu publico por lá complementa aquilo que eu faço cá. Por isso, passa por lá, subscreve também lá e também já agora subscreve aqui ao canal, ativa o sininho das notificações para sempre que sair um vídeo seres notificado que saiu o vídeo, para poderes ver o vídeo que eu publiquei. E também já agora deixa aquele super like se te ajudou em questão de compreenderes algumas coisas aqui na França. E também, se tiveres um amigo ou uma amiga que está a pensar ou vir para a França ou tem curiosidade de saber as coisas que me passam aqui, manda este vídeo, pede também para subscrever, para sermos mais conhecidos, para a nossa família crescer ainda mais. Como vocês já puderam ver pelo título, não é? Vamos ter um vídeo assim com algumas coisinhas básicas, alguns procedimentos que temos que fazer mal chegamos aqui à França. Para quem aliás chega aqui à França, não conhece de nada aqui da França, é um bocadinho complicado porque não sabem aonde ir, não sabem o que pesquisar e essas coisas todas. Por isso, mais uma vez, este vídeo pode ajudar esse tipo de pessoas. Mal cheguem aqui à França, o que é que têm que fazer? Nós temos e depois vou deixar aí uma fotografia aqui ao lado, que é a carta vital. O que é a carta vital? A carta vital é um documento super importante, que é aquele documento, é mesmo uma cartinha verde já agora, que tem lá o nosso número da Segurança Social. Essa carta é super importante para tudo que nós possamos fazer aqui na França. Desde ter médico de família, desde termos um contrato de trabalho, desde alguns procedimentos que às vezes uma pessoa pensa que não é preciso e é obrigatório. Por isso, a carta vital é aquele documento como fosse, sei lá, uma peça de identidade, mas não é uma peça de identidade que diz o nome da mãe, essas coisas todas, mas sim é um cartão que serve para tudo o que nós possamos e queremos fazer aqui na França. Como já referi, contratos de trabalho, a nível de saúde, a nível de coisas administrativas que uma pessoa pensa que não é preciso, mas eles pedem. Ou seja, aquela carta é aquela carta que vos serve para tudo. Por isso, mal vocês chegam aqui à França, convém fazer essa carta, porque para depois pedir um contrato de trabalho, não é? Para ficarem legalizados aqui corretamente, tem que ter essa carta. O segundo tópico fiz 4, mas pronto. O segundo tópico que eu escrevi aqui no meu papelzinho é o seguinte: para fazerem essa carta vital, vocês precisam ter uma vossa fotografia, não é? Não podem ser aquelas fotografias de selfies ou assim, não, esqueçam. Tem que ser uma fotografia que eles aqui até costumam ter aquelas cabines de fotografias que lá, e depois também vou deixar uma foto, que lá tenha, mesmo quando vocês entram nessa cabinezinha, tenha a dizer o tamanho correto da fotografia que vocês precisam para certos documentos, quantas fotografias são, se vocês podem estar de óculos ou não, se vocês podem estar a sorrir ou não, qual é o ângulo que vocês devem estar. Aqui é uma máquina que
mal vocês entrem naquela maquinazita, vocês têm aqueles procedimentos, vira um bocadinho para aqui, vira um bocadinho para ali, meta-se em frente, levanta a cabeça, essas coisas todas. E é com essa fotografia que depois vocês, quando mandarem os papéis corretos para fazer a carta vital, que tal é o documento que vocês precisam para fazer tudo aqui na França, tem que ter a fotografia, e com essa fotografia que eles recomendam sempre. Normalmente são 5 euros, ao menos no meu tempo era 5 euros, mas aquilo traz algumas fotografias. São pequenas coisinhas que uma pessoa mal chega cá não sabe o que há de fazer, não é? Uma pessoa sabe lá pela cabeça que agora nós temos que tirar uma fotografia para poder, por amor de Deus, eu não sabia, foi a minha irmã que me auxiliou nesses procedimentos, mas lá está, não pode ser aquela fotografia de que nós temos no telemóvel. Depois de vocês terem tirado as fotografias para mandar uns procedimentos para a carta vital, depois de vocês já terem recebido a carta vital, terem o governo, não é? A identidade, ter recebido e ter aceito, depois enviado para a vossa casa. Na minha situação, eu tive uns tempos em casa da minha irmã para procurar um estúdio. No início, convém ser estúdio. É assim, há pessoas que também depois depende de onde vocês estejam, porque há zonas aqui da França que são mais caras do que outras. Por exemplo, a zona que eu estou não é Paris centro, mas também não digamos que é naquelas aldeias que ninguém habita, estão a perceber? Metam mais ou menos 1h30, 2 horas de Paris, ou seja, ainda estamos relativamente perto de Paris, ou seja, aqui tudo que é aluguer e tudo mais é mais caro. Já agora também tenho aqui um vídeo, vou deixar aqui em cima, sobre os exemplos que eu dou do custo de vida aqui na França, vai ficar aí nos cards, depois se tiveres curiosidade passa por lá, mas aconselho um estúdio. Eu no início estive num estúdio, na altura pagava 550 euros, mas era um estúdio de cerca de 23 metros quadrados, tinha uma portinha, tinha um quarto, um pequeno corredor, a casa de banho estreitíssima que tinha só a sanita, por cima da sanita tinha o cilindro para aquecer a água, tinha uma box para tomar a ducha, uma pia para lavar as mãos e era só. Depois tinha uma cozinha que ainda era mais pequena do que o quarto, agora pensei como é que era o estúdio, mas era super pequenino e não tinha muitas condições, porque aquilo já era antiguíssimo. No início uma pessoa apanha aquilo que for preciso e depois vai indo mudando. Por exemplo, eu tive nesse tal estúdio e agora estou nesta casa que tem cerca de 40 e poucos metros quadrados, tem menos de 50, mas pronto, agora isto para vos dizer que foi gradualmente que eu fui indo passando. Agora sim, tenho com o preço que agora eu pago 790 euros, mas tenho parking, tenho jardim, tenho uma cave para deixar lá as máquinas de lavar e secar e ter lá coisas que não quero utilizar e esse tipo de coisas, ou seja, não é uma coisa extraordinária, mas também não é aquelas coisas que, percebem, não é comparado com aquilo que eu estive no começo. Foi um crescimento que eu fiz, claro, com o Francisco, pouco a pouco, porque se nós pensarmos que chegamos cá, vamos escolher uma coisa muito grandiosa, se uma pessoa é nova, podem exigir fiadores. Depois, se também é muito caro, eles vão se basear naquilo que as pessoas ganham. Por exemplo, se for, neste caso, o casal, vão basear-se no salário de um e do outro, depois fazem aqueles cálculos que eu sinceramente não sei como é que eu vou te explicar, que eles é que fazem os cálculos, para ver se conseguimos ficar com a casa. Pronto, se for uma pessoa, é mais difícil, porque imaginemos uma pessoa que ganha, sei lá, 1.300 euros, vamos supor, e se tem que pagar uma casa de, sei lá, de 900 euros, eles, para uma pessoa só, eles não vão, principalmente se for jovem, é para esquecer, porque eles cada vez mais estão mais complicados em ajudar, para assim dizer, esse ponto de vista, porque lá está, se uma pessoa ganha 1.300 e tem um aluguer para pagar de 900 euros, vamos ficar com pouquíssimo dinheiro para depois pagar tudo que é boxe, seguros, alimentação, eletricidade, depois os impostos, esses tipos de coisas, eles também baseiam-se nisso. Para quem está a pensar em para cá, vamos para uma coisinha pequenina, depois juntem um dinheirinho e depois façam, por exemplo, como eu, não há que ter vergonha.
praticamente todas as pessoas que eu conheço assim mais próximo foi assim, a minha irmã também foi assim, muito basicamente é isto que agora expliquei. E também, se conseguirem uma renda numa casa ou num apartamento que seja o vosso conforto, que vocês entrem e dizem assim, apesar de estar longe, estou confortável, é uma casa acolhedora, percebem? Essa vibe. Por exemplo, quando eu estava no primeiro estúdio, eu sentia-me muito frustrada porque era muito pequeno. Eu em Portugal estava habituada a estar assim ao ar livre, estar assim mais leve. No primeiro estúdio, e ainda por cima era no terceiro andar, estava muito alto e aquilo era muito pequeno, não dava meio que claustrofobia. Agora, enquanto estou aqui, tenho jardinzinhos, tenho mais garagem, percebem? Conseguir um sítio com uma renda boa e que nós consigamos nos sentirmos em casa, apesar de estarmos longe da família, é ótimo. Estas são as dicas que eu posso vos dar e também aquilo que é a realidade aqui. Depois, aqui na França, para quem não sabe, isto aqui, Deus me livre Nosso Senhor, é uma coisa extraordinária, que é papéis à direita, à esquerda, para cima, para baixo, aquilo, isto, ainda para cima, principalmente no início, eles pedem papéis e depois uma pessoa vem aos papéis, depois mandam uma carta e já não é aqueles papéis, já são outros papéis. E o que é que isto quer dizer? Convém ter uma impressora em casa, gente. Sei que não é uma coisa que, assim, é uma impressora, mas pensem uma coisa. Eu não tinha impressora quando cá cheguei, lógico. Então, tinha que estar sempre a pedir à minha irmã. Minha irmã gastava muitos tinteiros, não é? É lógico. Depois, quando eu fui para viver então com o Francisco para o tal estúdio, eu pensei, bom, vou comprar uma impressora. Mas pensei, não é necessário porque só somos dois. Gente, não pensem nisso. As impressoras agora são baratas, podem arranjar em promoção ou através de sites da internet que também vendem em segunda mão, o que seja. Quando vocês menos pensam que vão precisar, é quando precisam, não vale a pena. Por isso, investir numa impressorazinha, uma coisinha barata, nem que seja das mais básicas, pequena, mas baratinha, desde que imprima, é o suficiente. Depois, para além disso, quando chegam cá, depois ter trabalho, carta vital, estarem tudo ok, ter casinha, e muita gente diz assim, mas não tenho carta, preciso de trabalhar, mas fica longe, como é que eu vou? Transportes, gente, os transportes aqui é uma coisa que eu até gosto bastante aqui da França, foi os transportes. Agora, como eu tenho carta de condução, tenho carro, é diferente, mas no início eu não tinha, eu vim para aqui sem carta e tinha que trabalhar. Por isso, eu na altura trabalhava em Paris mesmo e o que é que eu fazia? Transportes. Temos o RER, temos o metro, temos o tromé, temos o autocarro, temos esses transportes todos. E uma coisa aqui na França boa é que os transportes são... É raro às vezes que eles atrasam-se ou que não cumprem com o horário que diz na paragem de autocarros. Por cada paragem de autocarro tem lá fixado o horário que passa, quanto e quanto tempo. Claro que há sítios que há mais recorrente passar o autocarro do que outros, mas por norma eles obedecem sempre os horários. A não ser que, por exemplo, haja uma greve ou haja, sei lá, uma avaria ou uma coisa assim, aí é diferente. Mas por norma eles são bastante pontuais. Depois também, ainda na parte dos transportes, nós temos aqui um cartãozinho, que eu também vou deixar em uma foto, que é o Navigo, chama-se Navigo, e é o passe. O passe, dependendo das áreas, das zonas que uma pessoa carregue o passe, começou por 75 e qualquer coisinha, mas penso que agora esteja nos 75,20€. Ao menos com esse passe nós podemos fazer tudo. Podemos ir para autocarros, podemos ir para o RER, que é o comboio, podemos ir para o tromé, podemos ir para o metro, podemos viajar para tudo. Sem esse passe, há uns tickets que é como se fosse o bilhete, que nós a passarmos, por exemplo, no autocarro, tem uma maquininhazinha que nós picamos. E depois também, nos metros e assim, tem umas cancelas que nós só conseguimos passar por outro lado se nós passarmos esse ticketzinho ou então encostarmos o passe. Pronto, acho que isso é umas vantagens que existe aqui na França, é os transportes. E depois lá está, como há muitos transportes, também há os aplicativos. Tem aplicativo que é do CNCF
e tenho o aplicativo que é RATP, penso que isso é assim, e vou deixar aí as fotinhas para vocês terem uma ideia. E é engraçado que vocês abrem quer um quer outro e tem de para, é como fosse, por exemplo, o Google Maps. Vocês estão da vossa casa e metem, por exemplo, o endereço da vossa casa, querem ir, por exemplo, para a Torre Eiffel, metem Torre Eiffel. E depois aquilo vai-vos dizer os horários que passa, qual é os metros que tem que passar, qual o ROR, qual o comboio, tudo. Vai passar e eles dizem o historial todo. E assim, é bom, por exemplo, quando nós cá chegamos, e falo para mim, eu não sabia falar nada em francês, a não ser bonjour, merci, e já estava. E para mim já estava a falar muito. E então, eu não, como é que eu ia virar-me para uma pessoa e dizer assim, olha, eu tenho que ir para aquele sítio e assim, assim, assim. Eu não sabia, então eu no meu telemóvel descarreguei esses 2 aplicativos e pronto, e dizia-me logo tudo, a que horas é que passava, a que horas é que, quanto tempo durava, tudo. Pronto, isso é umas vantagens que eu acho que aqui a França tem. Uma coisa que eu acho que as pessoas deviam fazer, que eu não fiz, tentar criar amizade com outras pessoas, nem que seja da própria nacionalidade. Porquê? Porque há franceses que são complicados para uma pessoa criar uma amizade, e eles são um bocadinho assim frios e são daquelas pessoas que aceita a amizade, mas tem que ter não sei quanto tempo para ter a confiança. Nós portugueses não, nós portugueses somos assim, paz e amor, queremos conviver e esse tipo de coisas, certo? Pelo menos é aquilo que eu tenho a impressão. Nós termos pessoas conhecidas da nossa própria nacionalidade é bom, porque vimos para cá, já estamos longe da família, já não sabemos como é que nos devemos integrá-la em questão de cultura, em questão de costumes, em questão de tudo, e ao menos tivemos pessoas que nós conseguimos confiar, que é mesmo assim, ficamos mais à vontade, não é? E na altura eu não aceitei muito, porque, não, eu só vou estar aqui 1 ano e meio na França e depois vou para Portugal. Gente, quem tiver com essa ideia, até pode acontecer, estarem aqui 1 ano e meio, 2, e depois conseguirem aquilo que querem e ir para Portugal outra vez. Não condeno, e se conseguirem, ainda bem. Mas para quem vem para cá e não sabe ainda quanto tempo vai estar cá ou assim, se conseguirem, sei lá, mesmo no próprio trabalho, se trabalharem com portugueses, criam uma amizade e assim, vão a casa um do outro, fazem uns churrascos, convivem mais e assim o tempo passa mais depressa, porque lá está, nós no início não criámos assim a amizade com ninguém e sentíamos falta. Agora, lá está, também não é que tínhamos muitas amizades, mas as poucas amizades que temos são aquelas amizades que uma pessoa diz, bom, podemos confiar. E para finalizar, lembrei-me agora, mesmo agora no final, uma questão que foi. Eu respondi a essa menina lá nos comentários, mas vou explicar aqui. Houve uma menina que perguntou como é que, se eu vim para cá com carta de condução, se eu tinha, como é que fiz, essas coisas todas. Quando vim para cá, vim em 11 de fevereiro de 2016, não tinha carta. Fiz como toda a gente faz andando nos transportes públicos. Consegui trabalho, trabalhei. Depois, em agosto de 2017, eu fui de férias a Portugal, um mês. Fui um mês porquê? Porque eu sabia que queria tirar a carta de condução. Que era eu com o Francisco não tínhamos e precisávamos, porque assim, sejamos sinceros, a carta de condução é daquelas coisas que nós devemos ter, porque lá está, é muito mais prático, é muito mais fácil, mesmo em questão de trabalho, podemos ter mais oportunidades por termos carta de condução, facilita-nos bastante a vida. Antes disso, eu informei-me através da Escola de Condução em Portugal que eu queria tirar a carta de condução, disse, olha, eu em agosto de 2017, não é? Vou a Portugal, quero tirar a carta de condução, o que é preciso? Ou seja, eu tive tempo para estudar tudo o que é de código e tudo mais. Quando mal cheguei lá, a Portugal, no dia a seguir fui à Escola de Condução, comecei logo as aulas e depois tive nem uma semana de aulas com o instrutor e fui logo a exame. Porquê? Porque eu, como queria trazer a carta de condução para a França, mal viesse outra vez, não é? Eu não podia perder tempo. Então, eu cheguei a Portugal, fui logo no dia a seguir para a Escola de Condução, estive lá 3 dias ou 2 dias só para ver como é que eu estava, se errava muito ou assim, quer eu, quer o Francisco. Fomos depois a exame
E depois de fazer o exame de código passámos, depois fomos fazer as aulas práticas e antes, uma semana e pouco de vir para a França, fomos ao exame de condução e passámos, pronto. Nós fizemos assim. Agora sim, para quem quer estar aqui na França e quer fazer a carta de condução em Portugal, não sei se isso ainda é possível. E eles querem proibir isso aqui na França, porquê? Porque, apesar da França se faz parte da União Europeia como Portugal, e eles não querem que, por exemplo, nós portugueses tenhamos a carta de Portugal. Porquê? Porque quando és parado pela polícia, por exemplo, bens de excesso de velocidade ou o que seja, e eles querem tirar, por exemplo, 1 ou 2 pontos da carta, e eles não conseguem tirar os pontos. Apesar de ser parte da União Europeia. Até tudo que eu já apanhei um radar com um bocadinho de velocidade acima, não é? Não é que vinha muito, não é? O radar era a 50, eu vinha a 60, mas pronto. E veio uma carta para casa, veio uma multa para pagar, mas não me veio os pontos que me tiraram. Porquê? Porque eles não conseguem tirar os pontos porque a carta não é francesa, é portuguesa. E quando uma pessoa é parada pela polícia, neste caso o Francisco já foi por uma coisa normal, ele não vinha com excesso de velocidade nem nada, mas eles pediram a carta de condução e a carta de condução era portuguesa. Pronto. E os polícia diz sempre, quando vê uma carta que não é da França, diz para nós passarmos o PREMI, que é a carta de condução, para francês. Porque é que eles querem isso? Porque eles querem se virmos com um excesso de velocidade para tirar os pontos. Não é proibido cá, mas eles não querem porque não é. Não conseguem tirar os pontos. Há pessoas que chegam cá e passam para a carta de condução francesa, mas lá está, depois habilitam-se essas coisas dos pontos. Mas em questão de tirar a carta, eu fiz assim, e eles querem proibir isso. Já na minha altura, quando tirei a carta, e eles já ouvia falar que eles queriam tirar isso. Este foi o vídeo, espero não me tenha esquecido de nada. Se vocês tiverem alguma questão, deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo com algumas informações, mas é um vídeo que às vezes, por exemplo, se eu na altura soubesse que era preciso estes procedimentos, estava mais preparada, para assim dizer, para saber como fazer as coisas. Passem este vídeo a pessoas que estejam a pensar a vir aqui para a França para ter mais uma noção daquilo que é mais ou menos a França assim por alto. Se vocês quiserem algum vídeo mais específico, vocês podem deixar aí mais nos comentários, que eu terei todo o gosto em fazer um vídeo. E pronto, minha parte é só. Espero que vocês estejam a gostar dos vídeos aqui no canal. Espero que vocês estejam a gostar aqui do conteúdo. E pronto, espero que também seja esclarecedora em todos os vídeos que eu faça. E pronto, minha parte é só. Espero que vocês estejam bem. Até lá, uma grande beijoca. Até o próximo vídeo e tchau!